Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto foi Jesus e os seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está em pé e o ouve, regozija-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu isso, testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e esta declaração não nasce do pensamento humano,
nem de uma esperança frágil construída sobre desejos passageiros, mas procede da boca daquele que é fiel e verdadeiro, cuja palavra permanece quando céus e terra passam e quando todas as certezas humanas desmoronam. Pois o que está escrito não foi escrito para enfeitar discursos nem para consolar superficialmente, mas para chamar o coração ao arrependimento, à fé viva e à submissão total à vontade de Deus. Quando o Senhor afirma que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ele não fala de uma crença vazia nem de um assentimento intelectual que reconhece fatos, mas permanece distante do compromisso. Ele fala de uma fé que se rende de uma confiança que abandona todo o apoio próprio e se lança inteiramente na obra consumada de Cristo. Crer no Filho é unir o destino da própria alma ao destino do Cordeiro, é aceitar que fora dele não há vida, nem verdade, nem caminho, e reconhecer que todo mérito humano é incapaz de produzir justiça diante do Deus Santo. Quem poderá permanecer diante da glória daquele que habita em luz inacessível, se não for coberto pela justiça do Filho amado? A vida eterna não é apenas uma promessa futura, embora se estenda para além da morte. Ela é uma realidade que começa no momento em que o pecador passa da morte para a vida pela fé. É um novo nascimento, uma regeneração profunda que transforma o coração de pedra em coração de carne e inclina a vontade para obedecer aos caminhos do Senhor. Aquele que crê não permanece o mesmo, pois como poderia alguém encontrar o Filho de Deus e continuar vivendo como antes, sem temor, sem mudança, sem fruto? A fé verdadeira produz perseverança, e a perseverança revela a obra do Espírito que sustenta o crente nas tribulações. Quantos dizem crer, mas não suportam a disciplina do Pai, nem a correção que conduz à santidade? Não está escrito que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Se somos participantes da vida eterna, não devemos também ser participantes da santidade que convém à casa de Deus. O Filho não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Contudo, aquele que não crê já está condenado, porque rejeitou a única provisão divina para o pecado. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e não há outro sacrifício capaz de remover a culpa que pesa sobre a consciência humana. O Filho foi levantado como a serpente no deserto, para que todo aquele que olhar para ele com fé viva seja curado da morte que o consumia. Quem poderá desprezar tão grande salvação e ainda esperar escapar do juízo? A incredulidade não é neutralidade, ela é rebelião contra a luz que veio ao mundo e expõe o amor humano pelas trevas. O coração que rejeita o Filho revela que não deseja que suas obras sejam manifestas, pois ama mais a própria vontade do que a glória de Deus. Crer no Filho é aceitar a cruz não apenas como um evento histórico, mas como o centro da própria vida, pois o Filho não chamou discípulos para uma fé confortável, mas para um caminho estreito, onde a renúncia diária é o sinal daqueles que pertencem ao reino. A vida eterna não é compatível com uma vida entregue ao pecado, pois como poderia a vida que procede de Deus coexistir com aquilo que ele odeia? Ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levanta, porque a vida eterna não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Contudo, aquele que recebeu essa vida não permanece deliberadamente no pecado, pois a semente de Deus permanece nele. Onde está a evidência dessa fé, se não há fome pela palavra, nem desejo de comunhão, nem perseverança na oração? Será que muitos não se enganam a si mesmos, pensando possuir a vida eterna, enquanto rejeitam a obediência que flui da fé? O Filho suportou a cruz desprezando a vergonha por causa da alegria que lhe estava proposta. E essa alegria incluía conduzir muitos filhos à glória. Ele não recuou diante do sofrimento, nem desistiu diante da humilhação, e agora está assentado à direita do trono de Deus, intercedendo pelos que nele creem. Se aquele que é o autor e consumador da fé perseverou até o fim, não deveríamos nós considerar o seu exemplo para não desanimarmos nem desistirmos. A vida eterna é sustentada pela perseverança que Deus opera em seus filhos, e essa perseverança é forjada muitas vezes no fogo da disciplina
e da provação. Quem rejeita a correção demonstra não compreender a graça, pois a graça não é licença para pecar, mas poder para viver de modo digno do chamado recebido. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e essa vida redefine a forma como se encara o sofrimento, a morte e a esperança. O crente não vive como aqueles que não têm esperança, pois sabe que a morte foi vencida e que o túmulo não tem a palavra final. Ainda assim, ele não busca uma vida de prazeres desenfreados, mas aprende a contar seus dias e a andar com sabedoria, sabendo que o temor do Senhor é o princípio de toda a verdadeira vida. A eternidade lançada no coração humano não conduz à fuga da realidade, mas a um viver responsável diante de Deus e dos homens. Como viveremos sabendo que compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas da vida recebida? A vida eterna é um dom gratuito, mas custou um preço infinito e, por isso, não pode ser tratada com leviandade. O sangue do Filho fala coisas superiores ao sangue de Abel, pois clama não por vingança, mas por redenção. Contudo, esse mesmo sangue testemunha contra aqueles que o desprezam. Se rejeitarmos aquele que fala do céu, como escaparemos? O reino que recebemos é inabalável, e por isso somos chamados a servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. A fé que recebe a vida eterna produz gratidão profunda e adoração sincera, pois reconhece que tudo procede da misericórdia divina e nada pode ser atribuído à força humana. Aquele que crê no Filho aprende a viver à luz da eternidade e, por isso, não se apega às glórias passageiras nem se desespera diante das perdas temporais. Ele sabe que o dia da morte é precioso aos olhos do Senhor, pois marca o cumprimento da promessa e o ingresso pleno na presença de Deus. Ainda assim, enquanto vive neste mundo, ele é chamado a correr com perseverança a carreira que lhe está proposta, lançando fora todo o peso e o pecado que tão de perto o rodeia. A vida eterna não elimina a luta contra o pecado, mas garante a vitória final para aqueles que permanecem na fé. O Espírito que habita no crente testifica que ele é filho de Deus e o conduz em meio às fraquezas com gemidos inexprimíveis. Crer no Filho é aceitar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e esse amor não é sentimental, mas sacrificial e santo. Ele chama o pecador ao arrependimento e oferece perdão completo, mas também chama à transformação e à obediência. A vida eterna manifesta-se em uma vida que busca a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos desejam a vida eterna, mas rejeitam o caminho da santidade? Não é engano pensar que se pode desfrutar da promessa ignorando o chamado. O mesmo Deus que promete vida é o Deus que ordena que sejamos santos, porque Ele é santo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E essa verdade ecoa como um convite e como um alerta-convite para aqueles que ainda estão longe e alerta para aqueles que se acomodaram. A fé não é estática, ela cresce, ela é provada, ela é aperfeiçoada pelo próprio Cristo. Quando as estruturas deste mundo forem abaladas, permanecerão apenas as coisas que não podem ser abaladas, e entre elas estará a vida eterna concedida aos que creram. Que cada coração examine a si mesmo à luz dessa palavra e pergunte se a fé que professa é a fé que se rende, se persevera e se transforma. Pois bem-aventurado é aquele que crê no Filho, não apenas com os lábios, mas com a vida inteira. Pois esse tem a vida eterna que começa agora e se estende pelos séculos dos séculos, na presença daquele que vive e reina para todo o sempre.